Olá e bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje, o material que a gente tem em mãos é denso, fascinante e, preciso dizer, bastante provocador. Vamos mergulhar nos ensinamentos do livro O Caminho do Homem Superior, do David Deida, com base na narração em áudio. A nossa missão aqui não é fazer uma resenha, sabe? É mais desmontar e analisar as ideias centrais que o autor propõe. A gente vai tentar entender essa construção que ele apresenta, começando pela fundação, que para ele é o propósito. E aí ver como essa base impacta todas as outras áreas, os relacionamentos, as nossas batalhas internas e até a forma como usamos o nosso corpo. Cada peça se encaixa na outra. Exatamente. E é fundamental deixar uma coisa bem clara logo de cara, porque senão a conversa pode ir para um lado errado. O livro fala o tempo todo em masculino e feminino, mas o autor insiste que está se referindo a arquétipos, a essências de energia, e não necessariamente ao gênero biológico de alguém. Uma pessoa de qualquer gênero pode ter uma essência mais masculina ou mais feminina. É importante manter essa lente para entender a lógica dele. E a nossa análise vai seguir essa construção que você mencionou. Primeiro o propósito como alicerce, depois a dinâmica com a energia feminina, a busca pela liberdade interior, e, por fim, algumas práticas corporais bem específicas. Perfeito. Então vamos começar por essa fundação. O que o autor considera a base de tudo: o propósito. A ideia que ele repete de várias formas é que a prioridade máxima de um homem com essência masculina deve ser a sua missão de vida. Parece simples, né? Mas as implicações são enormes. São enormes, porque ele é radical nesse ponto. Ele chega a afirmar que o propósito de um homem tem que vir antes do seu relacionamento. O argumento é que, se um homem coloca o relacionamento como sua prioridade número 1, acima da sua missão, ele se enfraquece. Ele perde o seu centro, a sua força. E, no fim das contas, ele acaba tirando da parceira aquilo que ela mais admira nele. Um homem autêntico e com um rumo claro. E essa falta de propósito, na visão dele, não é só uma questão de se sentir, meio perdido na vida. Não, vai muito além. Ele conecta isso a consequências bem graves. Fala que um homem sem um propósito consciente está apenas reagindo ao que acontece, em vez de criar a própria realidade. E ele chega a ligar essa falta de rumo a uma impotência, não só na vida. Exato. Mas até no campo sexual, resultando num sexo que ele chama de mecânico, sem alma. E ele não alivia nem para as desculpas que parecem mais nobres, sabe? Tem uma passagem bem forte em que ele diz para não usar a família como desculpa para abandonar o seu propósito mais profundo. A lógica dele é a seguinte: claro que um homem deve ser totalmente presente e participativo em casa, com os filhos, nas tarefas, mas se, para fazer isso, ele desiste da sua missão, da sua arte, daquilo que o faz sentir vivo, a longo prazo, essa frustração e essa fraqueza vão vazar e envenenar o ambiente. A família vai sentir que ele não é mais um pilar de força, mas sim alguém que se anulou. Isso me lembra muito a crítica que ele faz ao que chama de mito masculino de viver esperando pelo futuro. Aquela vozinha na cabeça que diz: um dia, quando as crianças crescerem, eu faço o que amo. Certo. Ou, um dia, quando eu me aposentar, vou poder descansar. Pois é. Ele diz que esse um dia é uma ilusão. O desafio da vida nunca acaba e a prática do propósito tem que ser agora. Ele sugere algo bem concreto: dedicar pelo menos 1 hora por dia àquilo que você realmente ama fazer, sem desculpas. Exato. É um chamado à ação no presente. Não esperar por um futuro idealizado que, segundo o texto, nunca chega, da forma como a gente imagina. A prática do propósito é um compromisso diário, constante. É o que mantém o homem alinhado com sua verdade mais profunda. E essa verdade que se torna a sua maior dádiva para o mundo e para as pessoas ao seu redor. Ok, então se o alicerce de tudo é esse propósito inabalável, a consequência natural é que isso vai mudar completamente a dinâmica dos relacionamentos. E é aqui que as ideias do livro ficam realmente polêmicas e, para muitos, difíceis de digerir. Sem dúvida. É a parte que gera mais debate. Para começar, ele joga uma afirmação que parece um absurdo à primeira vista. Ele diz: as mulheres não são mentirosas. Certo. O que obviamente faz a gente pensar: como assim? Todo mundo mente em algum momento. O que ele quer dizer com isso?
O que é fascinante é a explicação. Ele diferencia as essências. Para a essência masculina, a palavra é honra. É um contrato, um fato. A sua palavra é o seu vínculo. Já para a essência feminina, a palavra é a expressão do sentimento, naquele exato momento. Então, quando uma mulher diz, eu te odeio ou eu nunca vou me mudar para o Texas com você, ele sugere que o homem com essência masculina não deveria interpretar isso como um fato imutável, mas como uma onda sentimental transitória. É a expressão da energia do momento. Ele compara a ouvir o oceano ou o vento. Você não discute com o vento, você o sente. Entendi. É uma mudança de paradigma completa na comunicação. Deixar de ouvir tudo literalmente e passar a sentir a energia por trás das palavras. E isso leva a outro conselho dele, que é: não analise a sua mulher. Exatamente. Ele diz que o erro do masculino é tentar abordar os humores do feminino como um mecânico consertando um motor. Ele fica procurando a causa, linear. Você está assim por causa daquilo que eu disse ontem. O autor diz que isso é inútil. Os humores femininos, nessa visão arquetípica, são como o clima. Mudam constantemente. São um sistema complexo, não uma equação de causa e efeito. Mas então, se não há uma causa específica, o que está por trás dessas tempestades emocionais que ele descreve? Segundo ele, a base de tudo é a presença ou ausência de amor. E isso nos leva a uma das ideias mais poderosas do livro. A de que as queixas são, na maioria das vezes, livres de conteúdo. Espera aí. Então a queixa sobre a garagem que eu não limpei não tem nada a ver com a garagem? Isso parece confuso. Como alguém na prática diferencia uma queixa real de um alarme sobre outra coisa? Essa é a pergunta-chave. E o insight aqui é transformador. Ele propõe que o homem pare de tentar resolver a queixa literal e, em vez disso, a veja como um termômetro da sua própria integridade e presença. A queixa sobre a garagem pode ser o estopim, mas a questão de fundo, segundo o livro, é a percepção de que ele não está presente, não cumpriu sua palavra em algum nível ou perdeu sua força e seu centro. A pergunta muda de o que eu fiz de errado com a garagem para onde eu perdi meu rumo e minha integridade, a ponto dela não se sentir segura. É uma mudança radical de perspectiva. A solução não é discutir a garagem, mas restaurar a confiança através de uma presença forte e amorosa. Uau! Isso exige um nível de autoconsciência e responsabilidade imenso. E para adicionar mais uma camada de complexidade, ele traz outra ideia extremamente contraintuitiva. A de que a mulher, na verdade, não quer ser o número 1 na vida do homem. Isso vai contra tudo que a gente ouve em filmes e músicas. Vai totalmente contra a narrativa cultural. A lógica dele é a seguinte: se a mulher se torna a coisa mais importante na vida do homem, o centro do universo dele, ela sente que ele depende dela para ser feliz. E essa dependência, essa carência, segundo o texto, a faz se sentir sufocada. Ela sente o peso de ter que ser a fonte da felicidade dele. Entendi a lógica do autor, mas isso é muito radical. A maioria das pessoas diria que o parceiro ou parceira deve ser a prioridade número 1. E é por isso que é uma quebra de paradigma. O que a essência feminina quer sentir, de acordo com Deida, é que o homem está totalmente dedicado ao seu propósito mais elevado, à sua verdade. E que a partir desta força, ele a ama incondicionalmente. A segurança dela não viria de ser a prioridade dele, mas de saber que ele está tão comprometido com a verdade que não se desviaria nem por ela. É a integridade dele que cria o espaço seguro onde ela pode relaxar. Ele estaria disposto a sacrificar a relação em nome de seu propósito e essa força que, paradoxalmente, a faz confiar nele plenamente. Ok, isso é muito para processar. A discussão sobre relacionamentos já seria um livro inteiro, mas a obra avança para o desenvolvimento interior do homem. E se a interação com o feminino já é complexa, a luta interna parece ser ainda mais. Sim, o foco muda para dentro. O livro propõe práticas para se libertar de amarras internas. E uma das mais chocantes é a instrução: viva como se o seu pai estivesse morto. Uma frase bem pesada. Imagino que não seja literal. De forma alguma. É um exercício mental poderoso. O objetivo é se libertar simbolicamente das expectativas, das críticas e da busca por aprovação que a gente internaliza do nosso pai. É sobre parar de tomar decisões para agradá-lo ou por medo do seu julgamento.
e finalmente encontrar a própria autoridade interna. É perguntar-se: se meu pai não estivesse aqui para julgar, o que eu faria? Isso se conecta diretamente com outra ideia, a de viver com o coração aberto, mesmo que doa. Isso já é um desafio enorme por si só, não se fechar para a dor. Mas o autor vai ainda mais fundo para um lugar que muitas pessoas evitam a todo custo: o nosso lado sombrio. Exatamente. E aqui a coisa fica realmente interessante. O livro fala sobre a necessidade de possuir os seus mais obscuros desejos. A ideia é que se um homem se separa desses impulsos, finge que eles não existem, como o desejo de arrebatar a parceira de uma forma selvagem e amorosa, ele enfraquece a sua força vital, ele corta uma parte de si mesmo. Essa ideia de possuir os desejos obscuros é fascinante, porque vai na contramão de décadas de pensamento que nos dizem para reprimir ou superar esses impulsos. Deida está dizendo para fazer o oposto: olhe diretamente para eles. E o ponto crucial é que, segundo o texto, esses desejos reprimidos não desaparecem, eles vazam de formas não amorosas, como fantasias de dominação, agressividade passiva ou pornografia violenta. A obra faz uma distinção fundamental aqui, afirmando que a diferença entre violação e arrebatamento é o amor. O arrebatamento seria a expressão dessa força selvagem e primordial dentro de um container de profundo amor e conexão, onde ambos os parceiros se sentem seguros. E isso me leva a um dos conceitos mais impactantes e talvez mais mal interpretados do livro. Ela quer o matador que há em si. Obviamente, ele não está falando de ser um assassino. Claro que não. A explicação é que se trata da capacidade arquetípica de transcender o medo da morte em nome do amor e da proteção. É a energia do guerreiro. A fonte dá exemplos muito cotidianos e poderosos. A mulher se sente num nível sutil apagada ou insegura se o homem tem medo de verificar um barulho estranho no meio da noite. Ou, num exemplo quase cômico, se ele hesita em matar uma barata na cozinha. Quer dizer que um relacionamento pode ser abalado pela performance de alguém contra uma barata? É uma ideia ao mesmo tempo trivial e muito profunda sobre a percepção de segurança? Exato. Não se trata da barata. Trata-se da capacidade de enfrentar o medo e o desconhecido, por menor que seja, com uma ação decisiva. Essa prontidão para agir, para proteger, para ser um porto seguro diante do caos. Seria a máxima dádiva masculina. É a presença desse matador interno que cria o espaço para que a energia feminina possa relaxar e florescer. Faz todo sentido dentro da lógica do livro. A confiança não é apenas emocional, é visceral. E para aterrissar tudo isso, a obra não fica só no campo conceitual. Ela traz do jogo para o corpo, com práticas físicas e energéticas. Sim, ele conecta o abstrato ao concreto. E duas práticas se destacam. Uma delas foca totalmente na respiração. Ele afirma que os homens com essência masculina tendem a acumular bloqueios e tensão na parte da frente do corpo. Garganta, peito, barriga. É a nossa armadura. A chave para, nas palavras dele, dominar o mundo e as mulheres, seria manter essa linha frontal do corpo aberta e relaxada, através de uma respiração profunda que circula a energia por ali, em vez de se fechar em posturas defensivas. É uma prática de vulnerabilidade e presença. E a segunda prática é talvez a mais controversa de todas, especialmente para o público ocidental, e tem a ver com a energia sexual. Sim. A afirmação é de que a ejaculação deveria ser convertida ou escolhida conscientemente. A lógica apresentada é que, quando um homem ejacula muito facilmente, a mulher sente, a um nível sutil de energia, que não pode confiar plenamente nele, pois ele pode ser descarregado ou desestabilizado com facilidade, tanto por ela quanto pelos desafios do mundo. Isso é muito abstrato para a maioria das pessoas. Qual seria a alternativa que ele propõe? Como isso funciona na prática? Ele sugere converter essa energia. É quase como pensar na energia sexual não como uma lâmpada que você simplesmente acende e apaga, mas como a energia de uma usina hidrelétrica que pode ser redirecionada para iluminar a casa inteira. A ideia não é evitar o prazer, mas sim cultivar e circular essa energia pelo corpo, transformando-a em orgasmos de corpo inteiro, que, na descrição dele, sobem pela espinha. É uma ideia que vem de tradições orientais, como o Tantra e o Taoísmo,
e o foco é no cultivo da força vital em vez da sua simples descarga. A capacidade de reter essa energia seria um reflexo da capacidade de se manter firme e presente na vida em geral. Certo, que jornada. Então, para amarrar a nossa exploração, a gente passou por essa construção de 4 andares do David Deida. Começamos na fundação, a primazia absoluta do propósito como norte da vida. Subimos para o andar dos relacionamentos, com uma visão radicalmente diferente da dinâmica entre as energias masculina e feminina. Depois entramos nos cômodos internos da liberdade, da necessidade de enfrentar o medo e o próprio lado sombrio. E por fim vimos como tudo isso se conecta ao corpo, à energia através de práticas como a respiração e o controle da energia sexual. Foi uma análise densa de um material que desafia muitas convenções. E para deixar um pensamento final, podemos usar uma metáfora poderosa do próprio livro. Ele descreve a vida de um homem como uma jornada para penetrar círculos concêntricos de propósito. A ideia é que a gente nasce nas camadas mais externas, com propósitos que não são nossos, herdados dos pais, da sociedade. A jornada da vida seria rompendo essas camadas, uma a uma, para se aproximar do centro, que é o nosso propósito mais autêntico e profundo. Cada camada precisa ser vivida plenamente e depois abandonada para que se possa avançar. A questão provocadora que fica, então, é: em que círculo de propósito cada um se encontra agora? E será que já não é a hora de romper essa camada para se aproximar um pouco mais do centro?